Vamos para mais um react, sim, tem um montão do canal Vida Animada, minha diferente religião japonesa. Deixa minha inscrição aqui, é um dos canais que eu sou inscrito na minha conta pessoal, só que eu nunca reagi a um vídeo aqui, eu vou reagir aqui agora. Bora lá, deixar um likezão, me inscrevi, bora lá. Não é clickbait não, eu realmente faço parte de uma religião bem diferente do que você encontra por aí. Ela é a religião japonesa. Você reza pro Naruto, cara? Reza pro Naruto? Quê? Não, cara, tá maluco? Não rezo pro Naruto, não. É que você disse que tua religião é japonesa, ué? Isso O que tem a ver, né, pô? Tipo assim... é motivo pra É algo que é piada, eu sei que é piada o vídeo também, cara. você pensar logo em Naruto? O pior que é, querendo ou não, vamos pensar em Dragon Ball, tá? Vamos pensar mais em anime, querendo ou não, né? Tu é da religião messiânica. Ah, tá. Então você reza pro Messi? Cai fora daqui, cara! Enfim, antes de eu falar de como a igreja é, das práticas dela e do quão diferente ela é das religiões mais tradicionais, eu vou contar a história de como eu conheci ela. Você que tá assistindo o vídeo talvez até conheça a religião messiânica, mas o mais provável é que você nunca tenha ouvido falar dela. Porque eu mesmo só fui ouvir falar dela quando eu tinha 17 anos. Porque até então eu só sabia das religiões mais conhecidas, como o catolicismo, a religião evangélica e algumas outras. E isso mudou quando eu conheci a minha esposa, que era dessa religião e me falou sobre ela. Então, eu sou da religião messiânica. Ué, religião messiânica? Mas eu nunca ouvi falar disso. É que ela é uma religião japonesa, não é tão Só falta falar, mas acontece que eu prefiro ser receita. como as outras. E vocês não sacrificam bode não, né? É o quê? Tá maluco? E não, já adianto que ela não tava mentindo. Ninguém sacrifica bode na nossa religião. Quê? Tá maluco? Parecida como as outras. E vocês não sacrificam bode não, né? É o quê? Você Tá sabe maluco? que é bode aqui? E não, já adianto que ela não tava mentindo. Ninguém sacrifica bode na nossa religião, não. Mas falando sério, conforme ela foi explicando um pouco sobre, eu fui ficando cada vez mais confuso, porque era muito diferente em vários aspectos de tudo que eu conhecia. Mas ao mesmo tempo eu fui ficando muito curioso, até mesmo porque eu não era nenhum católico fervoroso que achava que tudo que era diferente do cristianismo era automaticamente ruim. Então a primeira vez que eu ouvi da religião messiânica, eu fiz com a cabeça aberta. E antes de entrar na explicação de como é a religião, vamos um pouquinho mais pro passado, para explicar como ela, a minha esposa, conheceu essa religião, antes mesmo de eu conhecer ela. Quando ela tinha uns 10 anos de idade, ela sofria de anemia severa profunda e foi desenganada pelos médicos. Parece que você vai morrer. Nessa época ela tomava 12 remédios diariamente. Exatamente, meu amigo. 12? Putz, grila. 12 remédios diariamente. O estado de saúde dela... É 2 por hora, né, querendo ou não? 2 por hora, mano. Ela só piorava. E nessa 2 horas um remedinho. altura, a mãe dela, na decisão de não acreditar na sentença que a medicina tinha dado pra ela, começou a procurar ajuda onde pudesse. Então levou a minha esposa em várias religiões, mas nada deu muito certo. Inclusive, em uma das igrejas, ao entrarem lá, já foram falando que elas estavam com coisa ruim no corpo e queriam exorcizar ela. O que fez a mãe dela ficar com raiva daquela palhaçada toda e fez provavelmente as pessoas terem certeza de que ela tava com coisa ruim no corpo mesmo. E foi então nessa busca pra ajudar a filha dela que a mãe da minha esposa ouviu falar de uma moça que fazia uma oração de imposição de mãos, que morava lá perto delas. Como elas não tinham mais nada a perder, elas foram lá. E essa senhorinha, mó pinta de vovó simpática de filme, explicou que o que ela fazia se chamava jorei, e que era uma oração de imposição de mão que durava cerca de 15 minutos, e que era pra Ju receber essa oração diariamente durante 30 dias. E como logo após o primeiro jorei ela já se sentiu bem, elas decidiram seguir as instruções e voltaram lá dia após dia. E adivinha só, ao longo dos 30 dias recebendo jorei diariamente, a Ju foi parando de tomar os remédios, e aos poucos, ao final dos 30 dias, ela não tomava mais nenhum dos 12 remédios. E ao retornar no médico e fazer novos exames, adivinha só, foi constatado que ela estava com a saúde perfeita. Olha, parece que você não vai morrer mais não. E tomando isso como nada menos que um verdadeiro milagre, a Ju e a mãe dela entraram na igreja. Mas também, depois dessa, né? Tá vendo porque eu me interessei logo de cara quando ela me falou sobre a religião? Mas então, por mais que eu tenha curtido as explicações sobre a igreja, eu não tive nenhuma experiência tão forte e impactante que tenha me feito decidir entrar pra ela de uma vez. Comigo foi algo bem mais gradual. Às vezes que ela me convidava pra ir na igreja lá com ela, eu ia, né? Eu assistia aos cultos, onde tem umas partes com oração em japonês, que eu sempre achei mó legal porque parecia abertura de anime. E também recebia jorei. Mas nessa época eu ainda era católico, em teoria. O que é mais uma coisa interessante a respeito da igreja. Afinal, todos os anos frequentando ela, ninguém ficava me perguntando das minhas crenças ou tentando me convencer a entrar pra igreja. Mas por me sentir muito bem recebido e cada vez mais percebendo que tudo que era ensinado lá fazia muito sentido pra mim, eu percebi que ali era o meu lugar, e eu decidi virar membro da igreja, recebendo meu Orihikari em 7 de setembro de 2013. E é com essa medalha que 2013. a gente canaliza a luz divina pra fazer o jorei. O que é jorei? Como é que essa religião funciona, cara? Calma, que agora que eu vou explicar tudo. Então beleza, bora lá. Na igreja messiânica existe o que a gente chama de 3 colunas de salvação. 3 práticas que podem levar qualquer pessoa a encontrar a verdadeira felicidade. Elas são o jorei, a agricultura natural e o belo. Não, nesse belo aí não, que horror.
O Belo que é feio, né? Impressionante. Vamos começar com o Jorei, que dá pra falar que é o mais importante de todos. E o que é o Jorei, afinal? A palavra Jorei é uma palavra japonesa, que pode ser traduzida a algo como purificação do espírito. E é uma oração silenciosa, onde a pessoa levanta uma das mãos na direção pra quem vai receber a oração, de forma que a pessoa que a receba tenha seu espírito purificado. Tá, e como é que funciona? Qual é o princípio? Bom, da mesma forma que a gente herdou as características genéticas dos nossos pais, avós, bisavós, etc., a gente acredita que já que todo mundo foi criado por Deus, todos temos dentro de nós uma parte da luz de Deus. Então, para realizar o Jorei, a pessoa que vai ministrar pede permissão a Deus para canalizar essa luz, de forma que a pessoa que a receba tenha seu espírito purificado. E por que purificar o espírito? Porque o espírito é uma criação de Deus, e como tal, seu estado natural é de mais absoluta limpeza. Porém, na prática não é sempre assim, porque conforme a gente vai tendo atitudes erradas na vida, né? Essas atitudes vão maculando o espírito, que é basicamente sujar ele. Então o Jorei é uma forma de banho espiritual, que ao canalizar a luz divina diretamente no espírito, ele retorna ao seu estado original de limpeza e iluminação. Pô, pera aí, então você tá falando que só quem recebe Jorei vai ter o espírito purificado? Meio excludente essa religião aí, né? Não, meu amigo, de forma nenhuma. Como eu disse, o espírito vai sempre retornar ao seu estado natural, que é de estar limpo, afinal foi Deus que criou. Porém, da mesma forma que para limpar uma casa extremamente suja, você precisa bagunçar ela ainda mais para conseguir alcançar onde está sujo, Aí é a mesma coisa. processo de purificação natural do espírito não é agradável, sendo a causa de infortúnios como doença, problemas financeiros e conflito. Então, basicamente, nós messiânicos vemos tudo que é visto como um problema, ou então a desgraça, como um processo natural de Pra purificar a pessoa vai ficar melhor, entendi. purificação, que vai ser sempre mais ou menos pesado de acordo com as máculas geradas pela pessoa. O sofrimento é como se fosse basicamente um processo de purificação do espírito de forma natural. Você pode até achar que isso é injusto, mas é exatamente o contrário. Afinal, enquanto a maioria das pessoas se sente injustiçada por passar algumas situações difíceis, nós messiânicos usamos essas situações como momentos para olhar para as nossas atitudes e buscar entender o que nós fizemos Que passa, que errou, que talvez tenha resultado nisso. que causou aquela purificação. E dessa forma a gente tem autonomia para consertar esse ponto Deu que parece publicidade. e sair de qualquer purificação. Essa ciência te faz sair da posição de vítima para a posição de alguém que pode controlar a situação. Porém, claro que ninguém é maluco de gostar de sofrer e de aceitar de boa o sofrimento só porque entende que está sendo purificado. E aí que o Jorei entra, porque como o Jorei é a canalização da luz de Deus, ele elimina as máculas do espírito da pessoa que recebe de forma que a limpeza através do sofrimento não seja necessária. Então esse é o princípio do Jorei, limpa as máculas diretamente no espírito. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando. Tô chegando no YouTube Premium. Vou ter que usar mais propaganda, ver mais propaganda, não aguento mais. Esse aqui, não, que vai dar 10 segundos. E agora vamos falar sobre agricultura natural, que é a tal da segunda coluna. Lembra quando eu falei que existem várias atitudes que sujam o espírito? Não é só ser babaca que causa mácula, não. Consumir o que não presta não afeta só o corpo físico, não. Afeta Eu acho que ia falar de poluir o ambiente, essas coisas, mas pelo jeito. o espírito também. E, meu amigo, a verdade é que você come veneno. É o quê? Você tá maluco? Não tô não. A menos que você plante e coma apenas o que você planta, você consome não só coisas industrializadas, que são produtos com um monte de anti no final, mas também coisas saudáveis só na superfície, pois foram cultivadas em plantações que se utilizam de trocentos tipos de agrotóxicos, que é basicamente veneno. Então é claro que comer um tomate vai ser mais saudável do que comer um miojo, mas não é tão saudável quanto você talvez ache que é, não. E a base da agricultura natural é incentivar o consumo de produtos, bom, naturais, que foram cultivados livres desses agrotóxicos, e que obviamente não são ultraprocessados. E eu não vou ser falso moralista aqui e falar que é fácil ter uma alimentação integralmente natural. Eu mesmo não consigo, afinal produtos orgânicos são muito mais caros que os produtos normais. Porém a igreja incentiva o consumo de alimentos naturais na medida do possível, porque querendo ou não, goste você ou não, o fato é que a alimentação tradicional é uma das causas de macular o espírito, e por conseguinte uma das causas das purificações que inevitavelmente virão, como a doença. Tá, mas e o Belo? Então, tá explicado. Em vez de encher de comida, eu vomito por estranho. Esse aqui? Já falei que nesse não, caramba! O conceito de belo é algo fácil de se entender. Afinal, ninguém gosta de ser maltratado por alguém que foi grosso. Lá ele. Ou então em algum lugar sujo, tipo um banheiro público. Então a prática do belo consiste em incentivar atitudes que vão fazer a vida das pessoas com quem você convive melhor, sendo através de atitudes boas, como ser simpático, educado e atencioso, e também de buscar sempre deixar o ambiente ao seu redor o mais bonito possível. Isso não tem a ver com dinheiro, não. Você não precisa morar numa casa de rico para deixar o ambiente ao seu redor bonito. Afinal, o sentimento que temos quando nós estamos em um lugar bonito e limpo é sempre mais positivo do que o que a gente tem quando a gente está num lugar sujo, o que vai fazer a gente invariavelmente atrair mácula para o nosso espírito.
E essas são as 3 práticas base da igreja. Claro que ainda falta muita coisa para explicar, isso foi só a ponta do iceberg. E olha, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu imagino que o assunto tenha te interessado de alguma forma. Então se você é ateu, agnóstico, ou então se você já tem tua fé e confiança total nela e tá feliz com a sua vida, e assistiu isso aqui só por curiosidade, muito obrigado por você ter tirado esse tempo para assistir esse vídeo. Porém, se você por algum motivo se encontra ou então conhece alguém que se encontra em uma situação de desesperança, de conflito e dificuldade e acha que já tentou de tudo ou então que não sabe o que fazer, eu acredito que esse vídeo aqui pode ter chegado até você por um motivo. Afinal, se você ainda não recebeu pelo menos um Jorei, não dá pra falar que você já tentou de tudo pra melhorar, não. Então na descrição do vídeo eu vou deixar um link pra você poder ver a unidade mais próxima e poder lá receber Jorei. Você não precisa ser membro da igreja e muito menos abrir mão do que você acredita pra poder receber Jorei. Se você gostou desse vídeo e se interessou pelo assunto, deixa nos comentários o que você achou, ou então faz uma pergunta, porque daí eu posso fazer uma continuação focada nas dúvidas que vocês tiverem. E é isso aí, gente. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. E é isso. Valeu. Falei.